A paz de Jesus. Oi, gente. Quanto tempo, né? Quanto tempo que eu não venho aqui no canal da Raiz de uma Terra Seca pra trazer uma palavra. Eu acho que eu não mencionei isso aqui no canal. Eu dei à luz a um menininho. O nome dele se chama Derek. Vai fazer uns 3 anos. E foi o meu milagrezinho, sabe? Milagrezinho, eu digo porque ele é pequeno, né? Um menininho, nosso bebê ainda. Mas foi um milagre de Deus na nossa vida, porque hoje não foi fácil, não foi simples alcançar esse milagre de Deus. Embora o milagre de Deus chegue em nossas vidas, nós ficamos aguardando o momento, né? Nós ficamos aguardando. E esse milagre chegou em nossas vidas. E, claro, que esse milagre chegou em nossas vidas, veio também a maternidade, né? Antes, eu me envolvia mais com as reflexões, me dedicava mais. Também tem outro canal também que eu me dedicava, trabalhava nisso. E sendo mãe, as coisas ficaram mais apertadas, as coisas mudaram. E para quem não sabe, eu moro em Portugal e os meus familiares, parentes, né, estão no Brasil. Então eu não tenho rede de apoio aqui em Portugal. Então é praticamente meu marido e eu. Nós temos que nos virar, né, nos 30 para poder dar conta, né, de ser mãe, dar conta de ser dona de casa. Graças a Deus, nesse tempo eu pude ficar com meu filho, pude cuidar dele, pude dar educação, ver ele andar, ver ele engatear, falar as palavrinhas, fazer a descoberta dele. E eu pude ter essa oportunidade, sabe? Mas eu posso dizer para vocês que a maternidade para mim não foi fácil, não foi fácil. Não foi simples, foi um desafio para mim e eu tô, tipo, praticamente saindo, sabe? Tipo, como se eu estivesse passando por uma prova, sabe? Por uma prova, por teste. E eu estivesse saindo desse caminho ainda, tipo, quase chegando, sabe? Ao ponto que eu vou estar mais calma, mais tranquilo. E eu até digo para vocês que tem uma mulher por perto, né? De sua família, você marido, né? Você que é um familiar que pode ajudar, né? De certa forma essa mulher, isso vai ser muito importante, né? Vai ser muito importante principalmente para ela fazer alguma coisa por ela mesma ou para ela descansar, dormir, que é algo muito, muito, muito importante e é algo que na maternidade, nessa altura, né, na altura daquele, né, pulo de desenvolvimento, na altura do comecinho, né, que o bebezinho tá em casa, é muito, muito difícil. Eu, quando tive minhas irmãs, eu vi elas tendo os filhos dela, cuidando de seus filhos, mas elas tiveram rede de apoio, tiveram pessoas que puderam, né, ali tomar conta enquanto elas dormiam, né, naquele momento. Em um momento, né, 1 hora, 2 horas, pelo menos. Isso já é grande, gente, já é de grande valia, já é uma bênção. Então, imagina, a pessoa que já tem rede de apoio já é difícil. Imagine para quem não tem, né? Mas, sobretudo, né, Deus nos dá força e Deus nos enche de capacidade e Deus nos proporciona as ferramentas necessárias para ultrapassarmos nossos limites. Então, graças a Deus, né, eu estou passando pela essa jornada. Eu estou passando pela essa prova, né, para poder ser aprovada. Nessa jornada não tem perfeição, tá, gente? Não tem aquela coisa de, não, tudo saiu perfeito, eu fui melhor, eu fiz melhor do que outras pessoas que fizeram essa prova, né, que passaram por esse teste. Nessa área não existe isso, tá? Cada um tem sua experiência, cada mulher é uma mulher, cada mãe é uma mãe, um tipo de mãe para aquele filho, para aquela criança. E cada criança, ela se comporta de uma forma,
é uma forma bem diferente de outras crianças. Umas são mais calmas, outras são mais agitadas. Pronto, há um tipo de criança, né? Há um jeito de criança para cada família. Então, gente, a luta, ela surge para quem não crê no espiritual, para quem nunca presenciou o espiritual. Embora você não tenha presenciado agora, né? Possa ser que você, em algum momento da sua vida, você venha presenciar isso e entender o que eu estou falando. Eu posso dar um exemplo que eu coloquei no meu coração, determinei e falei assim, essa semana eu vou me empenhar e eu vou voltar a me empenhar nos vídeos, naqueles vídeos que eu tenho para entregar, nos vídeos, né, da Raiz da Terra Seca, do trabalho que eu estou a desempenhar, eu vou me empenhar nisso, né, principalmente nesse canal da Raiz da Terra Seca, que eu tenho como algo muito importante, que é um espaço que Deus me proporciona para falar aquilo que o Senhor fala no meu coração, que eu creio que não é em vão, eu creio que não é de balde, não é à toa. Eu creio que o Senhor sempre, ele tem suas formas de falar. Ele fala no coração das pessoas, através de crianças, através de outras formas de ministração. E eu me coloco como um vaso, esse vaso de indisposição diante de Deus para poder ser um canal de Deus para a vida de pessoas que talvez precisem, né, em algum momento de suas vidas, ouvir a palavra, ouvir uma mensagem, ouvir um compartilhamento de um testemunho, ouvir uma oração, ou estar conectado de certa forma, desse jeito, né, que a gente compartilha aqui em vídeo. Eu creio que esse é o espaço e eu preciso ter essa inclinação, essa responsabilidade. Então eu me cobro bastante, muito, tá? Eu me cobro bastante. E às vezes nem é preciso me cobrar desse jeito, dessa forma, mas eu sei que nós temos um compromisso, cada um de nós temos um compromisso para com Deus e queremos desempenhar bem a ponto de cumprir, né, o compromisso que temos. Né? Nós temos compromisso com outras coisas, nós às vezes damos o valor, né, a outras coisas, nós valorizamos o compromisso com pessoas, então por que não valorizar o compromisso para com Deus, né, que é superior, né, que é grandioso, que é poderoso, que faz maravilhas em nossas vidas. Exatamente em uma semana que eu me propus a me empenhar, sabe, tipo, eu falei, não, vou parar o que seja o que for, não vou me preocupar com casa, porque como meu filho dorme aqui à noite, na partir das 8, dorme mais 8 horas, eu levo ele para a cama antes, ele dorme umas 8 horas e eu me preocupo já em organizar a casa, em deixar as coisas organizadas para o outro dia, para que o outro dia venha ser mais leve, sabe? E o outro dia venha ser menos coisa para me fazer, menos encargos, né, para coisas para cuidar. Então sempre tô naquela agitação, sempre procuro, tá? Deixar as coisas prontas e depois ir dormir. Eu tenho um horário que eu marco assim, eu vou dormir tal hora para mim, né, dormir os horários suficientes para mim me recobrar, né, me recompor, para mim poder ter aquela energia e acordar, né, para cuidar das coisas que eu tenho que fazer, das coisas que eu tenho que desempenhar. E a hora passa super rápido, né, gente? A hora passa super rápido. Você que é mãe, né? Você que é mãe, você que tem os encargos, né, para cuidar das coisas de casa, cuidar. Você tem que ser esposa, você tem que ser mãe, você também é dona de casa, você também tem que cuidar das coisas, né? As coisas que estão, né, na casa para fazer. Então, ainda quando você tem trabalho ainda, você trabalha fora, você desempenha algum trabalho em casa, né? Então, no meu caso, eu tento desempenhar o meu trabalho a partir de casa. Então, isso já é uma ajuda, né, para mim poder estar perto do meu filho e estar desempenhando esse trabalho também em casa. Só que nesse tempo, né, da maternidade, eu não tenho conseguido estar meio que, né,
tipo na luta mesmo, naquela batalha, conseguir voltar, né? Conseguir voltar aos trilhos, sabe? Pois as pessoas pensam, né, que aquelas pessoas que trazem uma palavra, que compartilham uma palavra, ela não passa por luta, né? Ela não passa por situações adversas, ela não passa por situações difíceis, né? Lutas, batalhas na vida. Ainda tem muitas outras coisas que eu passei, que eu vivi, e algum dia eu posso compartilhar isso com vocês, para fortalecer também a fé de vocês. Mas nesse momento que quero compartilhar com vocês é isso. Então eu tô tentando, gente, me desculpe, tô tentando focar naquilo que eu tenho que falar e do que eu passei, né? Pra chegar até aqui, esse vídeo que eu tô fazendo aqui com vocês. Então, quando me propus a voltar, eu passei a ir pra cama e não conseguir dormir. Simplesmente, gente, eu nunca tive esse problema de não conseguir dormir. Eu nunca tive esse problema. Aliás, quando eu tinha um tempo para dormir, quando eu tava com meu filho, aí que eu aproveitava, caía no sono, caía em uma pedra e dormia. Para mim era maravilhoso. Mas agora, do nada, sem motivo assim aparente, eu vou me deitar e não consigo dormir. Fico umas 3 horas na cama tentando dormir, quase umas 3 horas na cama tentando dormir. Quando eu tô caindo, mesmo na cama, quando eu tô caindo no sono, é cansaço. E qualquer barulhinho me acorda. Então aí eu tenho acordado muito cansada, muito exausta. Que eu não tenho dormido bem, porque sono pra mim, né, gente? Sono pra mim é crucial, assim, sabe? Sono pra mim é muito importante. Eu acho que pra qualquer pessoa, eu acho que qualquer pessoa deveria prezar o sono, o sono, né? Que você precisa ali, no mínimo 7 horas. Pois se você não dorme também bem, você acaba também depois surgindo doenças, né? E você não sabe por quê, e é justamente pela falta de sono também. E sem falar que depois vem inquietação, ansiedade e entre outras coisas. Então, gente, então eu tô aqui gravando esse vídeo aqui, mas eu tô passando por isso, né? Eu tô passando por isso. De não conseguir dormir. Tenho acordado muito cansada, muito exausta de manhã. Muitíssimo exausta. E eu fico irritada às vezes, sem paciência também. E então, pronto, eu tô contando isso pra vocês, pra ver, né, que para qualquer coisa que nós nos propormos, né, nós vamos nos propor a fazer, principalmente quando é tocante às coisas de Deus, ou algo que que é tocante na sua vida para, tipo, trazer uma transformação verdadeira, algo que é para trazer uma transformação, uma mudança de vida real na sua vida, coisas vão se levantar, barreiras vão se levantar, situações vão se levantar para que você pare, para que você desista, para que você largue, para que você se desespere, para que você acredite ao contrário daquilo que Deus falou, prometeu no seu coração, aquilo que Ele ministrou em seu coração. Nós sabendo, né, disso, precisamos de força em Deus, de estar firme em Deus, de segurar na mão de Deus. É nesse momento que devemos segurar na mão de Deus. É nesse momento que devemos olhar para o Senhor Deus, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nesse momento, nesse tempo que você está levando sua atenção para Deus, focando-se em Deus, nesse momento que você está lutando, batalhando, vem também resistência, vem coisas, pessoas da própria família, pessoas do teu meio, né? De pessoas, amigos ou não, pessoas que você não conhece. Vem inúmeras situações, né? Inúmeras situações acontecem para que você pare. E quando eu digo parar,
O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo para que você pare. Pare de olhar para Deus. Pare de confiar em Deus. Pare de segurar nas mãos de Deus. Nem que seja pelaquela pontinha que você tem segurado. Então toda a situação em volta vem para isso, para fazer você parar. Diante das situações, as coisas que ocorrem na sua vida, diante de nãos, né, que você recebe, seja de alguma coisa que você tem buscado em sua vida, você às vezes possa ser que você tenha estudado algo, você tem tentado algo e as coisas sempre são negativas. Você recebe sempre aquilo negativo. As coisas para você, você pensa que é só para você que não acontece. Você pensa que não, só para mim que isso acontece. Só para mim que isso acontece. Fulano de tal aconteceu, fulano ciclano aconteceu, e para mim não, eu nunca consigo. E realmente, às vezes na vida amorosa, na vida sentimental no caso, às vezes na vida profissional, às vezes na vida a pessoa ela tem uma autoestima baixa, né, que isso já foi, né, meu problema, e posso dizer para você que às vezes o inimigo tenta me colocar numa situação de autoestima baixa, né, principalmente na altura da maternidade. Nossa, minha autoestima foi para baixo, tá? Minha autoestima foi a pico, foi para baixo. E eu me senti nada. Eu me senti inútil. Cuidando do meu filho, eu me sentia inútil, eu me sentia um nada. Me sentia vazia, assim, sabe? Eu me sentia a sensação de estar vazia, estar sendo, tipo, sugada por dentro. E não queria sentir aquela sensação. Eu pensava, não, eu não posso estar assim, porque não é isso que está acontecendo. Eu tenho a minha bênção. Eu recebi a minha vitória. Deus me deu vitória. Deus me deu vitória diante do parto, no momento do parto. Eu consegui dar luz ao meu filho. Eu consegui, com a ajuda de Deus, trazer o meu filho a esse mundo. Eu consegui, ele está aqui, ele sorri, ele brinca, é uma maravilha ver aquele sorriso todos os dias. Então eu me cobrava por até pensar dessa forma. Eu me cobrava, o que está acontecendo? Porque eu estou pensando assim, sabe? Eu tenho uma família, eu tenho um filho, então imagina a cabeça, gente, a turbulência da cabeça, como é que fica da cabeça que está desorganizada, está sensível, está sendo atacada. E tem muitas outras situações que as pessoas passam. Não estou falando maternidade como um exemplo, mas na minha vida, né, principalmente como esse exemplo, mas há pessoas que passam situações adversas, várias situações que fazem elas se sentirem nada nesse mundo, nada. Eu estava perguntando ao Senhor antes de fazer o vídeo. Hoje, gente, na verdade não tinha nada programado assim de trazer o que trazer. Eu nem gosto de programar esses vídeos de mensagem. Às vezes eu estudo, né? Gosto de estudar aquela passagem e para o Senhor revelar em meu coração aquilo que Ele quer falar. Mas não há nada melhor do que você abrir a palavra e deixar o Senhor falar em meu coração também. Porque o momento que a espada corta de um lado, ela corta do outro também. Então, o Espírito Santo ministra em nossos corações, tá? Então, eu falei, Senhor, coloca a palavra no meu coração, fala o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer ministrar, o que o Senhor quer dizer para nós. Pois quando a gente ministra, gente,
Quero explicar também mais uma coisa que é muito importante, eu não posso deixar isso passar. Às vezes a pessoa pensa, como que eu vou falar de Deus para alguma pessoa? Eu não estou preparada, eu estou passando por luta, minha vida está destruída, a minha vida está acabada, eu não estou preparada, eu estou em pecado. Eu ainda estou em pecado, né? A pessoa está buscando conserto, mas ela falou, eu ainda estou em pecado. Preste atenção numa coisa. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. A gente, quando nós ministramos, a espada, ela corta de um lado, ela corta do outro também. Quando ministramos, não somos nós que ministramos. Nós não estou falando aqui somente lendo, né? Eu ainda nem li aqui um versículo que eu quero ler, né, para vocês, né? Deus me permite isso. Não sei até quanto vai esse vídeo, mas eu quero falar para vocês aqui, não existe um momento certo para ministrar. Não existe um momento perfeito. Se Deus fala no seu coração, se Deus está falando no teu coração agora, nesse momento, hoje, se Deus colocar algo no seu coração para falar com aquele amigo, para o seu marido, né? Você para sua esposa, sua mãe, seu pai, irmão, irmã, pronto, vice-versa, seja o que for. Para quem o Senhor tem te direcionado ou para que lugar, para onde o Senhor tem te direcionado, qual a oportunidade o Senhor tem te dado para você se posicionar e você ministrar o que Ele tem falado em seu coração. Nós somos instrumentos, nós somos vasos. Cada instrumento tem a sua função. Um violão vai tocar, vai soltar um som lindo, maravilhoso. Mas o violino, ele mesmo sendo similar, parecido com o violão, né? Mesmo que de longe tem cordas, vai soar um som bem diferente. A bateria, o som muito barulhento, nem todos se agradam, mas vai soar um som que outros vão se agradar. Temos guitarra, tem gente que não suporta ouvir aquele som agudo, mas tem gente que ama, adora ouvir aquele som. Então, não coloque empecilhos, pedras naquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Porque Ele usa cada pessoa de uma maneira. Ele usa cada pessoa de uma forma. Ele tem os mistérios dele, a forma de atuar em cada vida, em cada pessoa. Você vê que todos os instrumentos emitem sons, né, aquele som diferente, sons diferentes. Porém, quando junta certos instrumentos, naqueles que são em harmonia, se junta aqueles instrumentos, irá sair um som maravilhoso. Então é isso que cada pessoa, seja no YouTube, seja na igreja, seja onde for, o Senhor toca em cada vida e cada pessoa emite um som diferente, um som misterioso, um som que só o Senhor faz, só o Senhor sabe tocar para que aquele som saia. E o Senhor Deus, o propósito dele é que esses sons se unam, sejam unânimes, estejam o foco de anunciar o Senhor Jesus, que esteja no foco de apregoar libertação, pregar a verdade da palavra de Deus, pregar libertação, seja o que for que o Senhor queira anunciar na vida das pessoas,
seja o que for que o Senhor queira a pregar no coração dessa pessoa, porque nós somos instrumentos, mas quem faz a obra é Deus. Quem faz a pessoa largar, seja um vício, seja o que for, é Deus. Não somos nós que temos que mudar a pessoa. Nós devemos só apontar o caminho certo. O caminho certo. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de maravilhas, de sinais e prodígios. Ele faz coisas grandiosas que você nem imagina. Ele pode fazer sim por você isso que o que para você parece ser impossível. Isso o que para você parece ser distante demais. Isso o que para você muitas pessoas disseram que não tem como transformar isso, não tem como mudar essa situação. Se Deus falou no seu coração, primeiro, é Deus que fala no seu coração. Quando uma pessoa chega entregar alguma mensagem de Deus, uma revelação de Deus, a pessoa vai vir trazer aquilo que o Senhor já ministrou em seu coração. Compreende? Então, primeiro ele fala já pela palavra do seu coração, ele vai já te fazendo saber. Só que você pensa que é algo da sua cabeça. E o Senhor vem trazendo outras maneiras, aí o Senhor vai anunciando de outras maneiras, vai anunciando através de louvor, através de oração, através de um vaso que ele usa ainda pessoas para ministrar em nome dele, para entregar algo dele para você de uma forma particular, de uma forma direta. Mas antes ele fala pela palavra. E ele fala em seu coração. Então, não existe impossíveis para Deus. Não existe impossíveis para Deus. Ele nos dá, como eu falei aqui nesse vídeo. Eu não sei, gente, se eu deixei alguma coisa de falar, se eu parei em algum lugar, porque era para parar, tá? Me perdoem. Esse vídeo, como eu falei para você, não tem roteiro, é um vídeo livre, tá? Para falar aqui o que eu tô sentindo de Deus no meu coração de falar com vocês. Então, vou deixar para vocês aqui, vou deixar com vocês uma palavra que se encontra em Isaías 55, versículo 8 e 9. É um versículo que muitos conhecem, né? Mas pode conhecer, gente, um versículo. A pessoa pode ver aquele versículo várias vezes, ler. Mas o Senhor vai voltar a repetir e vai falar coisas novas para você. E Ele vai ministrar coisas profundas, misteriosas para você. Você já viu um poço? Vai cavando, vem água, e vem mais coisas. Quanto mais fundo você cava, mais coisas preciosas você vai encontrar. É assim a palavra que eu falo para você, medite, continue meditando. Vai ter um momento que vai despertar ali o teu entendimento, o teu coração, no caso, vai ter um momento que o Espírito Santo ele vai trazer o que ele quer falar contigo. Tudo tem um tempo, tudo tem um momento. É o momento de estarmos prontos até para recebermos aquilo que pedimos ao Senhor. Amém? Então precisamos estar prontos também. Pedimos, né? E gente, esperamos do Senhor com a fé, com a esperança, esperamos em Deus. Então, temos essa esperança no Senhor, aguardando Ele o momento. Então, precisamos estarmos prontos para isso. Amém? Então, gente, eu vou só ler esse versículo aqui para vocês, tá? E logo, em breve, já encerro esse vídeo, tá? Diz assim, Isaías 55, versículo 8, tá? E diz assim, porque os pensamentos
Não, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Entende? Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E pensamos que, né, o Senhor vai agir de conforme a gente imagina, conforme nós queremos e nós achamos melhor. Pensamos que o Senhor vai tomar justamente aquele caminho que imaginamos, mas o seu pensamento, o meu pensamento, não são os pensamentos de Deus. Gente, imagina o pensamento de Deus. Imagina o pensamento de Deus tão alto, tão imenso, sabe? Aquilo que expande, sabe? Não tem nem como calcular, né, gente? Não tem nem como calcular isso. Isso é uma amostra do que imaginamos ser a grandeza de Deus, a grandeza de Deus. Isso é somente uma amostra, uma pequena amostra. Porque não conseguimos entender, compreender o tamanho, a dimensão de fato que é os pensamentos de Deus, os planos de Deus a nosso respeito. A grandeza de Deus, não sabemos, não conseguimos. Amém? Então precisamos compreender isso. Que as coisas, às vezes, quando não saem como esperado, como eu quero, não é porque Deus está fazendo alguma maldade, ou Deus está me penalizando, ou Deus está fazendo isso porque eu tenho que sofrer, eu tenho que sofrer. Não, gente, de forma alguma. Deus quer o nosso bem e que Deus quer que prosperemos, que nós venhamos prosperar, que venhamos o quê? Dar bons resultados. Quando eu digo prosperidade, é dar bons resultados. Eu não estou me ligando ao dinheiro. Dinheiro é consequência de dar bons resultados. É uma das consequências, tá? Que vem saúde, vem entre outras coisas. Então, isso para mim que é a prosperidade, que eu vejo como prosperidade. Então, fala que nem os vossos caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Qual é o caminho que você acha que Deus vai tomar para fazer um sobrenatural na sua vida? Porque nós esperamos o sobrenatural de Deus, porque pois nós buscamos a Deus quando eu não consigo algo, eu tento alcançar, eu tento fazer alguma coisa, ou eu tento buscar alcançar aquilo, né? Tipo, com a minha mão, né? Com a minha capacidade, eu tento buscar aquilo e eu não consigo. Então, nós recorremos a Deus, né? Posso dar comparação como uma doença, né? A pessoa na vida sentimental, que ela já tentou de tudo e ela não consegue encontrar uma pessoa na vida dela que né, eles se juntem, se casem e formem uma família, como é o desejo dessa pessoa. Então, nós pensamos que pelo nosso caminho, pela nossa maneira, as coisas vão dar certo. Mas quando nós colocamos na mão de Deus, entregamos na mão de Deus, nós temos que saber, nós precisamos entender, compreender que é da maneira de Deus que vai acontecer. Que é da maneira dele, é pelo caminho dele. E precisamos entender o caminho dele, buscar entender o caminho dele que ele está trilhando para nós. E precisamos andar nesse caminho. Precisamos andar por esse caminho. Porque se não aceitarmos isso, é a mesma coisa de dizer: Senhor, eu quero isso do Senhor, eu estou buscando a respeito de algo na minha vida,
Mas eu não quero seguir esse caminho, não quero dessa forma. Se você insistir nisso, você insistir e teimar nisso, as coisas não fluirão, as coisas não vão produzir, né? A árvore não vai produzir fruto, essa praticamente é a melhor explicação. A árvore não produzirá fruto, tá? Então, na maneira de Deus é a melhor maneira para sua vida. Então, você precisa aceitar o que Ele tem colocado no seu caminho, que o caminho que Ele tem te mostrado é seguir. Você precisa seguir com Ele. Você precisa seguir por esse caminho. Amém? Então, aceite. Aceite de Deus o que Ele está planejando para você. Pois se você também não aceita, você está atrasando aquilo que Ele quer trazer para a sua vida, aquilo que você almeja, que você pediu a Ele, você deseja. Amém? Então pense nisso, tá? Pense com cuidado, pense com atenção naquilo que o Senhor tem ministrado em seu coração, o caminho que Ele tem te mostrado. Continuando só no versículo 9. Aqui, gente, tá dando já cheio aqui o cartão memória. Sempre tá parando aqui, eu tô clicando aqui nele toda hora. Vou continuar aqui, vou terminar já em breve. Diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, o Senhor comparou aqui, né, os céus, né? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Mais altos. Os céus. Se você consegue medir, né, os céus até onde vai, gente, pode ir na frente, porque eu não vou conseguir fazer isso. Então, os pensamentos de Deus são superiores ao nosso. É isso que Ele quer dizer. Superiores. Vai além. Muito, 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 muito além do que o nosso pequeno, né? Nosso pequeno pensamento. Nós não conseguimos, né, pensar além, porque não conhecemos, não temos conhecimento de outras coisas, conhecemos aquilo que às vezes nos é dado até pela internet, né, principalmente pela internet, né, TV, ou que recebemos onde estudamos, né, aquela formatação, né, também nas escolas, como fomos educados dentro da nossa casa também, né? Quando nossos pais nos deram educação, aquela educação, né? Sobre a cultura, entre outras coisas, gente. Então, a gente pode englobar um monte de coisa. Então, nós precisamos entender, compreender isso. Tomar isso no nosso coração, abraçar isso, gente. Segura, firme, como algo muito precioso. Como algo muito precioso. Deus, Ele tem os mistérios, seus mistérios. O Senhor tem suas maneiras de trabalhar em nossas vidas. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Vocês, né, sabem disso. Ele fala que o tempo dele é diferente do nosso tempo, tá? Então precisamos compreender que não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo perfeito. O tempo de Deus, gente, é perfeito. Ele não chega atrasado. Ele também não chega adiantado. Ele chega na hora, no momento certo. Sabe qual é o momento certo? É o momento que está tudo sincronizado, preparado, está tudo arrumado. Que o Senhor venha continuar falando no seu coração, ministrando a palavra em seu coração. Não esqueça de buscar o Senhor, não esqueça de abraçar, né, o que Ele tem ministrado em você. Amém? Então, é isso, gente. Eu acho que eu já falei bastante. Já falei bastante agora, por hoje. E em nome de Jesus, eu vou estar nos próximos vídeos. Porque Deus, Ele vai me dar força, Deus vai me fortalecer. E
Se surgir uma batalha, se surgir uma barreira, eu vou ultrapassar, porque o Senhor é minha força, é minha fortaleza, e eu vou conseguir estar aqui novamente com vocês, compartilhando da palavra de Deus, falando do amor de Deus, tá? Não chore, não chore, não chore, não chore. Me desculpa, gente, tô falando isso. Eu sei que deve ter muita gente passando por problemas sérios, seríssimos. Eu sei que meu problema é pequeno diante de muitos problemas. Muitos problemas imensuráveis, problemas sérios. Muita gente com depressão. Gente, depressão é uma coisa seríssima. E entre outras coisas. E o que eu falo pra vocês é: não desista, não faça nenhuma besteira. Vocês sabem o que eu tô falando? Você tá entendendo? Não faça nenhuma besteira. Não faça. Segure-se em Deus. Você vai conseguir, você já saiu dessa. Você já saiu dessa. Seja o que for. Podem estar fazendo coisas monstruosas com você, mas nada aos olhos de Deus. Nada passa desapercebido. Nada. Ele tem visto. E ele já tem cuidado de tudo. E ele já está preparando o livramento. Confie nisso. Em nome de Jesus, em qualquer área da sua vida. Amém. Então, gente, por aqui eu fico com esse momento de reflexão. Em nome de Jesus, Deus abençoe você e toda a sua casa, toda a sua família. Em nome de Jesus, fique com Deus e até os próximos. Tchau.